Olá pessoal, meu nome é André Mário e este é mais um vídeo no canal que você assiste todos os dias. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que gera muita discussão aí pelos meios onde se aprende, onde se estuda inglês ou qualquer outra língua como língua estrangeira, né? Estava falando agora há pouco com um amigo meu que também é professor de idiomas, também trabalha nessa área há muito tempo, tem uma experiência e muita coisa para dizer. E eu falava com esse amigo meu sobre essa questão de que muitos professores hoje e escolas pregam uma questão de que, como se não existisse o falar errado. Não, você não pode falar, você não pode dizer que alguém fala errado, porque segundo algumas pessoas, o que é mais importante é você se comunicar. Eu vou usar aqui inglês como exemplo, mas vocês podem colocar qualquer outro idioma estrangeiro, inclusive português, se você aprende ele como língua estrangeira, né? Então a pessoa diz que não existe inglês errado, o que existe é um inglês inadequado para aquela situação. E daí todo mundo pode falar inglês corretamente, não importa como eles estejam falando. Que bonito, né? Na teoria isso funciona muito bem, é lindo, as pessoas ficam muito bem na foto. Só que na prática isso não funciona e tampouco é factível. Porque você usa como referência, na maioria das vezes as pessoas usam como referência o fato de que americanos, por exemplo, falam o famoso she don't, que gramaticalmente está incorreto, está inadequado gramaticalmente. Só que todo mundo entende. Dá para entender? Claro, dá para entender. Ninguém vai dizer, tá errado, ninguém vai apontar o dedo. Se você fizer isso, você vai ser a pessoa mais chata do mundo, porque você está falando, é como se você fosse corrigir toda hora que alguém fala, nós vai. Que também está incorreto gramaticalmente, mas você está entendendo. Então a questão é, você fala assim em português, se você já sabe qual é o correto gramaticalmente falando, por assim dizer? Claro que não. Só que as pessoas usam isso, esse fato de alguns americanos que têm menos educação falarem assim, por serem menos instruídos que eles falam assim, como se fosse a prova de que sim, você pode falar inglês da maneira que você quiser. E sim, você pode, só que o que você não pode é querer fazer com que as pessoas engulam que isso é para se fazer. Você pode falar inglês da maneira que você quiser e pronto. Porque usam também como desculpa o fato de que inglês é uma língua viva e ela se modifica através do tempo. Só que isso acontece a partir de um processo natural. Não é porque uma pessoa quer falar assim que agora o idioma inglês vai ter que aceitar que cada pessoa vai falar do jeito que ela quiser e as pessoas têm que aceitar e assim por diante, porque veja bem, um estrangeiro não chega no Brasil dizendo que agora sofá vai se chamar cadeira e tá tudo certo, entendeu? Ele não chega aqui pronunciando sofá de maneira que é totalmente impossível para que a palavra sofá seja pronunciada e vai querer que todo mundo aceite isso. Então a gente usa o próprio estrangeiro, o modo dele falar, a língua dele como referência para meio que justificar como que a gente deve falar. Então a gente está usando sim o modo de falar estrangeiro como se fosse o certo. E isso vai de encontro com o que essas pessoas pregam. Porque eles dizem que há sim uma forma correta de falar. E é isso que elas estão dizendo, que é a forma do estrangeiro. O que já não seria correto, vai de encontro com aquilo que as próprias pessoas que defendem essas teorias estão dizendo. Entendeu? É como dizer que o brasileiro fala problema, tá certo, e o correto é problema, mas a gente entendeu que problema, e a gente entendeu que ele quis falar problema. A gente consegue entender o que ele quer falar, mas isso não livra ele de estar falando incoerentemente, ou o famoso errado mesmo, entendeu? E tem algumas escolas que já estão começando a trazer esse método de ensino, meio que só para abarcar cada vez mais pessoas, meio que nessa áurea de aceitação. Não, aqui a gente aceita todo tipo de pessoa, toda forma de falar é válida desde que a comunicação aconteça. E isso é muito bonito na teoria. Na teoria é muito lindo, só que na prática isso não funciona, porque se é uma escola, por exemplo, ela vai precisar te avaliar, porque no mundo capitalista é preciso avaliar as pessoas, dar um número para elas para saber se elas podem ou não exercer aquela função. Enfim, é uma fita muito, muito séria de se falar. Então a própria escola que trabalha nesse modelo vai precisar não usar esse modelo para poder avaliar os alunos. Porque vai pegar a prova lá escrito um bocado de she don't, de I am'd, apesar de que na Irlanda as pessoas falam assim mais comumente, I am'd, tá entendendo? Tipo, colocando o am com not de forma contracta, o que é gramaticalmente incorreto, mas eles falam assim, é como se você fosse numa região do Brasil onde as pessoas falam a gente vamos, entendeu? Tá incorreto, mas é bem próprio daquele povo falar assim, e eles falam assim, e ninguém considera como errado, mas sabemos que gramaticalmente tá errado sim, entendeu? Então não tem como você
sair por aí pregando que tudo é lindo, todo mundo fala certo, não tem erro. Parece preguiça, né? De ensinar o correto. Parece uma preguiça. Isso, bom ponto. É como se você... Porque assim, às vezes eu vejo como se algum professor de idiomas frustrado não conseguiu chegar num nível de inglês, de qualquer língua que ele conseguiu chegar, e agora eu vou dizer, então, para consertar essa que é uma falha minha, agora eu vou dizer que todo erro tá certo. Porque daí os meus erros vão estar certos também. Pausa dramática para acudir a criança que está chorando. Ele tirou do vídeo dele. Então, é como se ele quisesse justamente justificar os erros dele, pondo a culpa não nele, mas a culpa nas outras pessoas que não estão falando inglês errado como ele. Ou que não estão falando aquela língua errada como aquela pessoa. Entende? Então, é um assunto que gera muita discussão entre os professores de idiomas estrangeiros no Brasil, acredite. E eu já vi que em algumas faculdades federais aqui do Brasil, essa discussão tem sido muito acalorada. Porque as pessoas querem porque querem dizer que, mas a língua muda. Sim, a língua muda, mas não é porque você está querendo estabelecer os parâmetros para ela mudar que ela vai mudar. Uma língua muda através de processos naturais e leva muito tempo. Não é porque você viu um estrangeiro falando she don't, que agora você vai dizer, mas isso tá certo também, isso dá para entender também, que isso vai passar a ser certo em inglês. Eu já ouvi um colega professor de inglês meu dizendo que é justamente esse caso do she don't. Ele começou a dizer que, mas agora estão falando assim, então daqui a pouco os livros já vão vir assim. Nunca aconteceu, isso já faz 10 anos. Porque não é assim que uma língua evolui. A razão pela qual ele fala he don't, she don't e assim por diante, é porque ele teve menos educação, teve menos acesso à educação, na maioria das vezes, e por isso ele fala dessa forma. Claro que existe também o famoso Black English, o Ebonics, que é quase como se fosse uma língua, mas que na verdade é como se fosse o inglês de uma comunidade específica, que eles tentam de tudo fazer com que ela seja considerada uma língua, mas não é uma variante daquele outro idioma, que segue as regras daquele outro idioma e assim por diante. A menos, é claro, que isso evolua de uma forma tão grande que no futuro venha se separar, se desvincular do inglês, como aconteceu com o português na sua origem, entendeu? Começou como se fosse um dialeto de outras línguas, mas ficou tão forte que se desvinculou e começou a criar suas próprias regras. E isso não aconteceu, pelo menos ainda, com o Ebonics, com o Black English, com o inglês de algumas comunidades específicas, por assim dizer. Pode acontecer? Claro que pode, mas não é por vontade própria de ninguém e também não vai acontecer assim só porque alguém disse que é para acontecer assim. Concordo. Então, eu não concordo com o fato de que é para você sair por aí para todo mundo dizer, você está falando errado, pegar qualquer errinho da pessoa e dizer isso está errado, porque isso até desmotiva a pessoa a falar. Realmente, falar é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar o teu inglês ou qualquer idioma que você esteja aprendendo. Mas também passar a mão na cabeça de todo mundo não é o que vai fazer com que elas passem a falar certo, né? Elas podem sim vir a aprender de forma natural. É uma discussão muito grande, na verdade. Eu só estou falando contra o pessoal que quer porque quer que tudo que é inglês, eu vou colocar aqui inadequado, como se fosse inglês correto, gramaticalmente falando ou socialmente falando, porque às vezes não é nem uma questão social, as pessoas só querem falar assim porque querem falar assim. E é isso. Também concordo. Muito obrigado por vocês terem assistido a mais este vídeo aqui do canal que você assiste todos os dias. E não se esqueça que no próximo vídeo eu vou trazer o método infalível, o melhor método que você pode usar para aprender qualquer idioma em menos tempo e de forma bem prática e objetiva. Então não perca o próximo vídeo, eu volto já.